né, das camadas. Deixa eu entrar aqui com a minha luz. Compartilhar vídeo. Pronto. Vocês estão vendo, né? Então, é o seguinte. A gente tinha, no começo, né, do século XX, lá em 1900, né, e pouquinho, eles então tiveram essa ideia do átomo de Bohr, de que era uma ideia do sistema planetário, né? O núcleo aqui no centro, concentrado aqui no centro, e o elétron existindo em órbitas ao redor do núcleo, certo? Então, o elétron, uma partícula, o próton, uma partícula positiva, e o elétron podia existir aqui ou, né, em outras órbitas de maior nível de energia, certo? Essa visão é só uma analogia, né? Hoje em dia a gente sabe que essas partículas elas têm algumas propriedades muito curiosas, né? Como a dualidade onda-partícula, o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Que basicamente, pessoal, é o seguinte: uma partícula ela é descrita tanto por uma onda quanto uma partícula, né? Mas como que eu posso enxergar isso, né? Como que vocês podem enxergar essa coisa? É o seguinte, imagina, então aqui você tem o seu átomo, você tem um próton, né? E tem um elétron ali em volta dele. Vamos supor que você tirasse uma foto. O elétron está em algum lugar aqui em volta, né? Se você tirasse uma foto, você ia, pá, ver o elétron aqui numa posição, tá vendo? Ó? Nessa posição. Aí você tira uma outra foto, você ia ver o elétron em outra posição. Aí você tira outra foto, você ia ver o elétron aqui. Você vai tirando várias fotos. Vai tirando várias fotos. O que você acaba vendo é uma coisa assim, ó. Cada hora que você olha para o átomo, o elétron está numa posição, tá? E então a gente acaba enxergando ele como existe uma região que tem uma probabilidade de você encontrar o elétron lá, né? Por isso que a gente chama a nuvem eletrônica é uma nuvem de probabilidades. Assim, a uma certa distância do núcleo, né? Vai ter uma posição muito longe do núcleo, você nunca vê o elétron, né? Muito longe, você nunca vê. Você vai chegando perto do núcleo, aqui tem uma posição, tem bastante chance de encontrar o elétron. Mais próximo aqui, vai caindo até próximo de zero, né? Então, é uma nuvem de probabilidade, tá? É bem essa ideia. Cada hora que você olha, o elétron está numa posição diferente. Quer dizer, ele existe, né, em toda essa região ao mesmo tempo, de certa forma, tá? E isso a gente constrói um gráfico para a gente enxergar isso, que é um gráfico assim, ó. Imagina que você colocou o próton aqui bem no zero aqui do gráfico, ó. Tá vendo? Eu coloquei bem o gráfico bem no centro aqui do próton, né? E aqui é distância. Distância. Conforme você vai caminhando para lá, ó, bem perto do núcleo, a probabilidade é zero. Aí, conforme você vai se afastando, ele dá um pico, depois cai e volta para zero. Ó, vê se vocês entendem esse gráfico aqui. Aqui você tem o quê? Probabilidade, tá? Probabilidade de enxergar o elétron. Esse pico aqui nesse gráfico, ele significa o seguinte, ó, aqui perto do núcleo, tá vendo? Aqui é a distância, né? Ó, bem perto do núcleo, a probabilidade é zero de você encontrar o elétron. O elétron nunca vai estar lá perto, né? Muito raramente, uma chance muito pequena de encontrar ele aqui perto. Conforme você vai vindo para cá, tem um ponto aqui, ó, que é o ponto mais alto desse gráfico, que ele tem? A maior probabilidade. Tá vendo que no Y aqui é probabilidade?
Então, aqui é quando tem a maior probabilidade de você encontrar o elétron. Essa distância aqui, né, é vamos dizer, o que a gente aproxima para o raio, né, dessa esfera. Né, pensa um elétron em torno desse núcleo aqui. Né? Então, tem um raio, tem uma distância onde geralmente você encontra o elétron ali. Tá? Então, esse tipo de gráfico, ele mostra para você qual a região mais provável de eu encontrar o elétron. Quando eu vou indo longe do núcleo, vai indo para 0, 0, lá longe, você nunca encontra o elétron. Né? Beleza, isso para um elétron em um orbital. Tá? O que acontece hoje em dia é que a gente sabe que existem diferentes orbitais que o elétron pode existir. Esse orbital esférico, né, que forma essa esfera em volta do núcleo, é o orbital de menor energia, né? O 1s, né? Conforme o elétron vai subindo de nível de energia, nessa mesma ideia aqui, ó, quando ele vai dessa órbita para a próxima, conforme ele vai subindo, vão existindo outros orbitais. E esses outros orbitais, eles não têm formato esférico, viu, pessoal? Eles têm formatos diferentes, né? Esse aqui vai ser o 1s. Outro formato que existe tem o orbital 2s, que é o seguinte. Tá o núcleo aqui no meio, né? Estou desenhando aqui de novo. Aí você tem o 1s aqui, que é uma esfera assim, né? Esse é o 1s. Esse é o de cima que eu desenhei. Eu só desenhei ele menor, tá? O 2s é uma outra esfera maior. Vou desenhar ela aqui, ó. Esse é o 2s. Vocês estão entendendo? Ó? Ela é uma esfera maior que está em volta do núcleo aqui. E aí, se você desenha o gráfico desse outro orbital, de probabilidade também, você vai ver um gráfico assim, ó. Ele cresce um pouquinho, cai, cresce, cai, cresce. Né? Olha só que curioso, porque ele também tem uma região aqui no meio com maior probabilidade. Então, ó, o gráfico do orbital 2s é como se fosse uma região aqui, aí vem aqui numa posição que vale 0, que tem um nome, que é um nó, tá? Então, esse nó, que a gente chama de nó aqui, é uma região onde a probabilidade vale 0. Quer dizer, você nunca enxerga o elétron nessa posição, que é tipo essa região branca aqui no meio, ó, entre duas, né? Depois você vem aqui, você encontra um ponto de máximo de probabilidade de encontrar o elétron. Né? Esse seria aproximadamente o raio, né, dessa outra esfera, desse orbital 2s, né? E aqui você vai se afastando, vai para 0 de novo o orbital. Então, tá vendo? Ó, esse átomo aqui já tem o orbital 1s e o 2s. Beleza. Quando são orbitais S de esférico, lembra de esférico? Eles têm formatos esféricos, tá, pessoal? Eles têm formatos de uma esfera, né? E vão ser gráficos que têm essas caras aqui assim. Mas existem orbitais diferentes, né? Como, por exemplo, o 2p. O que acontece de interessante no P? Ele tem direção x, y ou z, né? Não tem 3 dimensões espaciais? Você tem o 2px, o 2py e o 2pz. Por quê? Porque é o seguinte, ó. As coisas são em 3 dimensões, certo? Ó, vocês entendem meu gráfico. Esse gráfico aqui, ó, é x, y, z. 3 dimensões, certo? O orbital P, ele tem um formato que a gente chama de alter, né? Ó, que é como se fossem duas bexigas.
Pensa aqui uma bexiga para cima e uma bexiga para baixo. Né, ó, o núcleo, ele está aqui no meio, tá? Bem no zero aqui. Esse orbital, é como se fosse uma bexiga assim para cima, né? O núcleo aqui no meio e uma bexiga para baixo, tá? Ele está na direção Z, tá vendo? Então, ele seria esse daqui, né? O 2pz. Mas existem três opções possíveis, né? Existe também a opção x, y, z, de ele estar, por exemplo, aqui, ó, vê se vocês entendem o meu desenho, na direção x. Tá vendo, ó? Esse daqui estava apontado na direção z, esse aqui estava apontado na direção x, e existe a terceira opção, que seria apontado na direção y, né? Esse é o formato do orbital. Se você, é aquilo que eu te falei, se você ficar tirando fotos do elétron quando ele está nesse orbital, você vai ver ele em alguma região aqui, né, desse formato. Você nunca vê ele para fora aqui, sabe? Em outra posição, né? Todos esses orbitais, eles ficam juntos lá no átomo. Quando você tem um monte de elétrons, né, eles ficam todos ao mesmo tempo aqui, ó. Imagina esse orbital para cá, o orbital para cima. Vocês estão vendo aqui eu desenhando, ó. O orbital PZ, o PY, o PX, né? Aí, sei lá, se você tivesse outros orbitais, tem o D, tem o orbital D que vai ter 4 coisas assim, ó. dx, dy, dz, né? E os orbitais vão ficando cada vez mais complexos, né? O mais simples é o esférico, o 1s, depois o 2s, o p você ainda consegue ver, né? Aí vai para o d, vai começando a ficar cada vez um formato mais maluco, né? E como que a gente descreve esses orbitais? Você pode ver eles por esses gráficos de probabilidade, né? Tá vendo? Esses gráficos que eu desenhei de probabilidade. O da esfera é o mais fácil de entender, né? O centro está aqui, tem uma distância de maior probabilidade de encontrar e vai para zero, tá? Então tá, então a mecânica quântica, pessoal, ela consiste em a gente conseguir escrever matematicamente esses gráficos aqui, ó. Tá vendo esse gráfico de probabilidade? Se você souber a equação, é uma equação matemática, né, esse gráfico. Você consegue saber aonde que o elétron vai estar, qual a probabilidade de você encontrar o elétron. Tá? Lógico que isso, para a gente não está preocupado aqui com a matemática, né, no nosso curso. A minha ideia nessa aula é tentar fazer vocês enxergarem como que é essa questão dos orbitais. Então, eu quero que vocês tenham essa imagem do átomo, né, em termos dos orbitais, porque esses orbitais, eles vão ser importantes para você entender, por exemplo, uma ligação química, né? Por que que um orbital na direção x vai interagir com um outro orbital, né? Também aqui na direção x, de um outro átomo, né? E isso vai ser favorecido numa ligação química. Então, vocês têm que ir ganhando essa visualização do átomo para enxergar. Mas eu tenho que contar toda a história para vocês, né? Então, e essa propriedade dos elétrons, o fato de ele não ser uma partícula, né, exatamente num lugar, o fato dele ser uma função de onda, né, que tem uma probabilidade de ser encontrado, a gente consegue descrever matematicamente. Né? E a pessoa que conseguiu fazer isso, descrever a matemática dessa coisa aqui, foi o Schrödinger, né? Aquele do gato vivo ou morto, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é uma brincadeira aí com... Não uma brincadeira, né? Mas é um quebra-cabeças, vamos dizer assim, com essas ideias da quântica, né? Se você tem uma probabilidade de encontrar, o gato, né, tá vivo ou tá morto, enfim, vocês podem ler sobre isso depois, não vou explicar agora, senão a gente leva muito tempo. Mas tá bom, o que o Schrödinger fez, pessoal, ele conseguiu escrever essas coisas aqui
em termos de matemática, em termos de equação, tá? Então, ele descobriu lá as equações de Schrödinger, que eu só quero que vocês vejam elas para vocês, né, irem vendo isso, irem entendendo o que significa. A equação de Schrödinger, pessoal, a gente escreve ela, por exemplo, dessa forma aqui. Tem um H que se chama Hamiltoniana. Só quero, não precisa se preocupar com isso, tá, pessoal? Estou só contando a história para vocês, tá? Que seria, assim, as interações do elétron com o próton, né? Eles se atraem. Quantos elétrons tem, né? Quantos prótons tem? Todas essas informações estariam dentro desse termo aqui da Hamiltoniana, né? Esse psi aqui, esse φ, é a função de onda. O que é esse φ? Ele é que descreve como que o elétron está no átomo, né? Quando você calcula esse φ aqui, ele vai te dar exatamente esse gráfico aqui, ó. Se for o gráfico do orbital 1s, ele vai te dar uma curva que dá esse gráfico. Se for o orbital 2s, ele vai te dar uma equação que é esse gráfico, né? Se for o 2p, um outro gráfico. Então, por exemplo, tem uma função de onda aqui, ó, px. Vou escrever só para vocês verem como que é a cara disso. 3 sobre 4π elevado a meio vezes x dividido por r vezes seno de θ vezes cosseno de φ. Olha que equação complicada. Então, ó, essa equação que eu escrevi aqui, pessoal, já calcularam tudo isso, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso. A ideia é que vocês entendam que esse φ aqui é uma equação que, ó, é 3 sobre 4π x dividido por r, seno de θ, cosseno de φ, tá? Que descreve esse gráfico aqui, né? Esse gráfico da probabilidade de você encontrar o elétron, tá? Você vai poder calcular isso aqui a partir da função de onda. E o E aqui são as energias dos elétrons, né, no átomo. Que é só vocês lembrarem daquela analogia, né, do átomo de Bohr. Primeiro nível de energia é a primeira órbita, né? Segundo nível de energia, terceiro. Então, esses níveis de energia aqui são importantes para a gente entender, né, em que nível, né, qual a energia que o elétron tem ali, tá? Então, tá bom. Essa é a história. Só, né, para completar, esse r, θ e φ é uma forma matemática de colocar o elétron no espaço. Tipo, o elétron está aqui, né? Matematicamente, você pode escrever ele como uma distância r com um ângulo θ e um ângulo φ, tá? Se você sabe esse ângulo e esse r, você sabe a posição do elétron, tá? Esse r, θ, φ aqui, então são valores, né? Por exemplo, raio de 1 metro, θ de 90 graus, φ de 45 graus, né? Você conseguiria calcular a posição do elétron, no caso a probabilidade, né? Daria todo um desenho de um orbital aqui, tá? Então, não se preocupem com isso. Isso é história para vocês entenderem de onde surgem esses orbitais, né? Que vocês vão ver tanto. A questão que o Schrödinger, né, o pessoal que fez a mecânica quântica percebeu, é que o elétron no átomo ele é descrito por 4 números quânticos. Deixa eu achar isso aqui. Tá, pessoal? Então, ó. Tem a função de onda, que é a letra φ, certo?
Essa função de onda do elétron é descrita por 4 números, tá? Que é o N, L, ML, MS. Certo? E aqui sim, vocês precisam saber o que são cada um desses números, tá? Porque é importante para você tentar descobrir qual é o orbital. E você descobrindo qual é o orbital, você sabe qual é o formato, né? E você vai poder tirar propriedades. Ah, ele faz tal ligação química, ele não faz, ele tem tal propriedade química, ele não tem. Então, vamos lá. O N, ele é o número quântico principal. É o nome dele, tá? Número quântico principal. E ele só pode valer assim. N vale 1, ou vale 2, ou vale 3, ou vale 4, e assim por diante, tá? Então, pensa nesse número quântico principal, pessoal, como se fosse as órbitas, né? Ó, uma analogia aqui para vocês. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, né? Lembra do átomo de Bohr? Que você tinha o primeiro nível de energia, o segundo, o terceiro, o quarto. Então, o número quântico principal, ele está bastante relacionado com a energia. Então, você pode ir pensando, né, como se fosse essa ideia das órbitas subindo. Mas é lógico que aqui a gente está falando dos orbitais, que vão ter aqueles formatos, né? Então, beleza. Número quântico principal, letra N. O L chama-se número quântico de momento angular, né? O que é momento angular? Tinha a ver com rotação lá na física, né? Quando alguma coisa está rodando, está girando, ela tem momento angular, tá? Então esse L, ele está relacionado com isso daqui, ó. Será que ele está apontando em Z? Será que ele está apontando em X? Será que ele está apontando em Y? Né? Seria a direção que ele está girando, sabe? E ele só vai permitir alguns valores, que é assim, L é 0, 1, 2, no máximo até N menos 1. Ó, presta atenção nisso aqui. O L vale no máximo N menos 1. Quer dizer o seguinte, pessoal, se o N é 1, qual o valor de L? Por exemplo, faz de conta que... Ah, eu sei que o N é 1. Estou na primeira camada aqui. Qual o valor de L? Se o L vai até no máximo N menos 1, então L é igual a 0 até 1 menos 1, né? Tá vendo? O N não vale 1? Então, você coloca 1 aqui, 1 menos 1 é 0. Então, o L vai de 0 até no máximo 0. Então, L é igual a 0 nesse caso aqui. Estão entendendo a ideia? Ó, veja o segundo exemplo. Se o N vale 2, está na segunda órbita aqui, né? Se o N for 2, quais são os valores possíveis de L? Até N menos 1, né? Então, L é de 0 ou 1. Se o N vale 2, o L pode valer 0 ou 1. Por quê? É só você colocar o número 2 aqui, ó. 2 menos 1, 1. Então, L vai de 0 até 1. Que é sempre de 1 em 1, tá, pessoal? É sempre assim. 0, 1, 2, não tem 1,2, 1,3, isso não existe aqui, tá? É só número inteiro. Então, ó, o N vai de 1 a infinito. Sabendo o N, você consegue calcular o L, tá?
Essa propriedade, pessoal, não tem jeito, vocês têm que aprender a usar isso, tá? Vai ter que saber calcular. Mas é simplesinho, é só vocês entenderem que é só substituir aqui. Aí o terceiro número é o ml, que se chama número quântico magnético. Tá? E ele também vai ser uma coisa estranha para calcular, que ele vai ser assim, ó, menos L mais 1, vai, até mais L. Ó, tenta entender o que significa. Ele começa em menos L, aí você vai pulando de 1 em 1. Menos L mais 1, menos L mais 2, menos L mais 3, até mais L. Quer dizer que para você calcular esses daqui, você tem que saber o L, né? Não tem como. Então, por exemplo, ó, nesse primeiro caso aqui, se o N valia 1, o L valia 0, certo? E o ml, se o ml vai de menos L até mais L, se o L é 0, ele vai de menos 0 até 0. Então, a única possibilidade para ml é 0. Estão entendendo? Se, por exemplo, o L fosse 1, se o L fosse 1, o ml pode ser menos 1, 0 ou mais 1. Olha por quê, ó. É só substituir 1 aqui, né? Menos 1, menos 1 mais 1, 0, mais 1. Então, tem 3 possibilidades. Estão enxergando? Tem 3 possibilidades? Essas 3 possibilidades, pessoal, é exatamente os 3 orbitais, um na direção x, um na direção y e um na direção z, lá do px, py, pz, sabe? É exatamente isso que significa o menos 1, 0 e mais 1. Pessoal, é simples, sabe por quê? Porque a gente nunca foge muito da quarta camada, né? Até a quinta camada, sexta talvez. Então, isso aqui, ó, para n igual a 2, já fiz para vocês, né? N igual a 3, só substituir aqui. N igual a 4, você já está quase lá embaixo na tabela periódica, né? N igual a 5, então, né, basicamente sempre a mesma coisa. Só que é importante você entender bem como que usa isso aqui, né? Porque, enfim, pode ter uma situação diferente, tá? Então, pessoal, então esses 3 números aqui são importantes. E esse quarto número aqui, ele se chama spin. Já ouviram falar do spin do elétron? Né? Que o elétron tem um spin. O spin é a ideia do elétron girando em torno dele mesmo, tá? Pensa, né, no planeta Terra, assim, ele não tem a rotação, né, do planeta Terra. É como se fosse isso, é como se o elétron estivesse rodando em torno dele mesmo. E o spin, ele só pode ser ou para cima ou para baixo. O elétron só aceita essas duas possibilidades. Então, o ms ou é mais meio ou é menos meio, que a gente fala, né? Ou tem gente que prefere desenhar ele, né? Ou o elétron está para cima, ou o elétron está para baixo. São as duas possibilidades do spin do elétron, tá? O spin do elétron, pessoal, ele dá uma propriedade muito importante para os nossos materiais, que é o paramagnetismo, o diamagnetismo, né? Que está relacionado... Pensa num ímã, né? O ímã tem um campo magnético, certo? O spin do elétron também tem um campo magnético. E os elétrons, eles podem, quando eles estão sozinhos, eles são tipo um pequeno ímãzinho. Quando eles se encontram em dois e um está ao oposto do outro, o campo magnético se cancela e é como se não tivesse ímã nenhum, sabe? Quando um está ao oposto do outro, um cancela o outro. Quando tem um elétron sozinho, ele tem
um magnetismo, né? Vai ser um material paramagnético, com propriedades paramagnéticas. Eu vou explicar isso um pouco melhor depois, né? Estou passando a ideia geral. Então, tá bom. Então, função de onda descreve o formato, né, do orbital do elétron ao redor do núcleo. Existem vários orbitais possíveis, né? Vocês podem ver todos os desenhos na internet, do 1s, do 2s, do 2p. Vocês já conhecem ele por palavras. Vocês lembram aqui das regras de distribuição, né, dos elétrons? Quando você faz a distribuição eletrônica. O que você estava fazendo? Né? Vocês sabem o que vocês estavam fazendo. Vocês estavam colocando, né, preenchendo com elétrons o seu átomo. Desde o nível de menor energia, que é o 1s, que é essa esfera aqui mais perto do núcleo. Aí depois você vai para 2s, que é aquela esfera um pouquinho maior que eu te falei. Né? Aí tem a 2p, que é esses halteres aqui, ó, na direção x, y e z. Né? São os P's. Aí tem o 3S. S lembra que é de esférico, então vai ser uma esfera maior ainda do que essas duas aqui. Né? O 4S, esfera. 5S, 6S, 7S, tudo formato esférico. Tá? Os P's aqui são esses formatos parecidos com esse, né? Que tem a direção X, Y, Z. Os Ds já tem um outro formato, né? O D tem um formato assim com 4 coisinhos, tá? Tipo uma borboleta, assim, ó, né? Tem vários formatos diferentes para o D. E para o F, um formato mais difícil ainda, tá? Mas o que eu quero que vocês enxerguem é o seguinte: vocês estão lembrando aqui, né, do princípio de distribuição. Vocês lembram? Você vai fazer distribuição eletrônica. Você começava do primeiro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, aí vinha para cá, aí vem para cá, né? Não é assim que faz distribuição eletrônica? Você não vai preenchendo esses e depois os outros? A gente está tentando entender por que é assim. Porque é o seguinte, esse 1s é o nível de menor energia, o mais perto lá do núcleo, né? Esse daqui que eu desenhei. E tá vendo? O que significava? O 1 significa que é a primeira camada, né? Primeira camada de energia. O S significa que é esse orbital esférico aqui, tá? Tem a ver com o L ali dos números quânticos. E esse número 2 aqui, vocês lembram o que significa? Esse número 2 significa que cabem 2 elétrons nesse orbital, tá? Quer dizer, aqui nesse orbital cabe um elétron de spin para cima e um elétron de spin para baixo. Lembra que eu te falei que o spin pode ser para cima ou para baixo? Cada orbital, pessoal, vai caber no máximo 2 elétrons. Por isso que vocês já devem ter visto que a gente desenha os orbitais como uma caixinha, né? E você vai preencher, você desenha um elétron aqui, tem só um elétron. No máximo, eu posso colocar 2, um para cima, um para baixo, porque é o máximo que cabe nesse orbital. É a lei da natureza, tá? Por que só cabe 2? Ninguém sabe, pessoal. É simplesmente a gente faz o experimento no laboratório e só se encontra 2, tá? Então a gente aceita, né? Porque a natureza é assim, os materiais são assim, os átomos são assim, só cabe 2 por orbital e tá bom, né? Quando só tem um, esse átomo vai ter a propriedade paramagnética, né? Ele vai se comportar como um pequeno ímã, né? Se você aproximar um ímã perto dele, ele vai ser atraído, né? Ele vai ter uma atração. Quando tem 2 nesse orbital, o campo magnético de um cancela com o campo magnético do outro e esse material é diamagnético, né? O ímã aproxima e não faz nada, o ímã não gruda no meu braço, né? Não faz nada, tá? Porque eu sou diamagnético, essencialmente.
Vocês estão me acompanhando, né? Então, tá vendo? Então, o 2s cabe 2 elétrons. Agora, olha para o P aqui. O 2p6. Ó, olha para todos. 3p6, 4p6. Tá vendo que no subnível P cabem 6 elétrons? Por que que cabem 6 elétrons no subnível P? Porque é o seguinte, o P está relacionado com X, Y e Z, né? Deixa eu desenhar aqui para vocês, ó. Tem a opção X, tem a opção Y, tem a opção Z. Então, tem esse é o PX, esse é o PY, esse é o PZ. Vocês estão vendo que eu desenhei os 3 possíveis orbitais P. Pensa em 2 bexigas, né? 2 bexigas na direção X, ou 2 bexigas na direção Y, ou 2 bexigas para cima e para baixo, na direção Z. Eu não te falei a regra de que cada orbital cabe 2 elétrons, né? Os orbitais 2p, a gente desenha eles assim, ó, 3 caixinhas. Então, uma é a PX, a outra caixinha é a PY, a outra caixinha é a PZ. Cada orbital cabem no máximo 2 elétrons. Então, nesse primeiro aqui, cabe 1, 2. No PY, cabe 1, 2. No PZ, cabe 1, 2. Quantos elétrons eu tenho aqui no 2p? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, no total, na 2p, cabem 6 elétrons. Tá vendo? Considerando os 3, né? As 3 opções. Por isso que aqui nos p's, ó, são tudo 6, né? Porque são orbitais que estão no x, y, z. Na 3D, vão ser 5 caixinhas, né? E assim vai, tá? Não precisa decorar isso, mas até o P aqui é legal você entender, né? Bom, então tá bom. Então, só para completar aqui, né, que eu estava falando, as camadas, elas têm, às vezes tem alguns livros que falam, né, camada de energia, K, L, M, N, O, P, Q, seria cada uma dessas camadas aqui, né? A 1S é a primeira camada lá, mais próxima do núcleo, certo? A camada 2 aqui, ó, seria, pensa que é como se fosse a segunda camada de energia, né? Tem a mesma energia. Parece que embaçou aqui, né? Então, ó, K, L, M, N, O, P, Q, e assim vai. Os níveis de energia vão subindo para cá, né? Os subníveis é daqui para cá, ó. Tem o S, o P, o D e o F, né? Como eu estava mostrando para vocês. E a regra de preenchimento é aquela regra que vocês decoram, né? Ah, eu vou daqui para cá, vou daqui para cá, quando eu vou preenchendo com elétrons. Mas eu quero mostrar para vocês um pouco melhor esse preenchimento, como que funciona. Porque é o seguinte. Deixa eu pegar essa folha aqui. Então, ó, o que que acontece? Se você colocar, né, a distribuição que eu coloquei ali para você, nesses formatos de caixinha, o primeiro nível de energia está lá embaixo. O segundo nível de energia está aqui. Né? O terceiro está aqui. Isso aqui nada mais é do que o seguinte, L igual a 0. Você tem aqui o 1S. 1S, 2. Por que 2? Porque cabe 2 elétrons nessa caixinha. L igual a 0 no nível 2. É esse segundo aqui, ó, 2S. Não é uma caixinha só? Cabem 2 elétrons também.
Essa caixinha aqui do lado que eu desenhei, que tem 3, é os 2p. Quantos elétrons cabem aqui? 6 elétrons, certo? Aqui em cima, ó, desenhado, 3s2, né? Camada 3 do subnível S, que cabem 2 elétrons, uma caixinha. Aqui, ó, sempre tem os P's. Então, 3p6. Aí você fala, professor, pelo amor de Deus, o que é isso? O que são essas caixinhas, né? Pessoal, essas caixinhas é como a gente observa os átomos, tá? Existem esses orbitais, e isso aqui, né, tá dado, né? Você pode decorar esse desenho aqui, né? Hidrogenoides, quando só tem um elétron, é exatamente isso daqui, as opções para o elétron. O elétron não pode ficar lá no átomo do jeito que ele quiser. Ele tem que escolher uma dessas caixinhas aqui. Cada caixinha é um orbital, né? Lembra, ó, quando eu coloquei aqui um S, essa caixinha aqui é aquele orbital esférico que eu tinha desenhado para vocês, certo? Essas 3 caixinhas aqui, ó, você tem que imaginar os 3 orbitais que eu também desenhei para vocês, né? O X, Y, Z. São essas 3 caixinhas aqui, são as 3 opções. Aqui em cima, os Ds, 3D, já são desenhos mais difíceis. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. É uma coisa assim, parece uma borboleta. Tem a opção para cima, tem a opção deitado, tem 5 desenhos diferentes. Tá? Quantos elétrons cabe aqui no 3D? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Cabem 10. E assim vai. Tá? Então, basicamente, né, decora esse desenho e entende esse desenho. Né? A gente já descobriu isso e as pessoas precisam entender que é assim. E aí, o que acontece é o seguinte, quando você só tem um elétron, esses níveis de energia aqui, ó, eles são exatamente iguais, tá vendo? Ó, o 2s e o 2p tá no mesmo nível de energia. O 3 aqui, ó, tá no mesmo nível de energia, todos esses daqui. Mesmo nível de energia significa que quando o elétron vem, né, todos eles aqui têm a mesma quantidade de energia. Né? O elétron sempre vem para ficar no nível mais baixo, né? Por exemplo, você coloca um elétron, vai preencher esse primeiro nível. Aí você vem com um outro elétron, cabe 2 aqui embaixo, vai vir 2. Aí você coloca um terceiro elétron, para onde que ele vai? Ele vai vir aqui, né? No nível de energia que está desocupado. Coloca mais um elétron, vai vir aqui e vai preenchendo, tá? Se você for preenchendo esses quadradinhos, você vai descobrir exatamente aquela regra que vocês já conhecem, que é essa regra aqui, tá? A regra do preenchimento, né? De Aufbau. Então, tá bom. Isso é para um átomo que tem um elétron, um que a gente chama de hidrogenoide. O que acontece quando não é um hidrogenoide? Quando tem mais elétrons. Pensa agora um átomo que está cheio de elétrons, né? Ó, pensa naquele desenho que eu tinha feito. Os átomos, imagina o carbono, né? Tem um monte de elétrons lá. E eles interagem, um empurra o outro, né? Um sente repulsão pelo outro, atração pelo núcleo. Então, todos esses elétrons interagindo, o que acontece é que distorce esses níveis de energia. Né? Eu não falei que o 2s e o 2p estavam na mesma altura? Agora eu vou te mostrar o que acontece. Ó. Quando você tem átomos polieletrônicos, né? Muitos elétrons, poli de muitos, acontece essa distorção. Né? Essa distorção tá vendo ó, que as caixinhas se moveram de lugar? Né? Os níveis de energia se moveram. Basicamente, né, o princípio de Aufbau, que é aqueles que vocês decoram, né, aquele que vocês já decoraram, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, e assim vai, a maioria dos átomos
do dia a dia, né? Carbono, nitrogênio, oxigênio, ele segue aquele princípio. Mas quando você vai lá para baixo da tabela periódica, né? Pensa no urânio, um monte de elétrons, um monte de prótons, um monte de interação, essas coisas aqui se distorcem bem mais, né? Então não dá para a gente decorar um desenho ou decorar uma regrinha para fazer a distribuição eletrônica, tá? Então, a não ser que você vai mexer com átomos muito diferentes, você vai ter que consultar uma tabela, você vai ter que consultar alguém que já descobriu isso aqui para você, né? Quais são os níveis de energia daquele elemento. E isso pode mudar, né? Dependendo da situação dele. Mas por que é importante a gente saber esses níveis de energia? É importante para a gente fazer a distribuição eletrônica, né? Que é aquilo que eu estava falando para vocês. Vamos começar, então, a fazer a distribuição eletrônica. Ó. O hidrogênio. O hidrogênio é um próton e um elétron, certo? Se você tem um elétron, você jogou o elétron aqui. Ele vai escolher o nível de menor energia. Para onde que ele vai vir? Vai vir aqui embaixo. Então, você desenha ele aqui, ó, faz uma setinha para cima. Ele está no 1s, 1s com um elétron, tá? Distribuição eletrônica. Agora pensa no hélio, né? Um átomo que tem 2 elétrons, né? 2 prótons, 2 elétrons. Então, vou colocar o segundo elétron aqui. Você joga para... Ele vem aqui para baixo, porque lembra... Será que travou minha tela? Não, voltou. Porque cada orbital, né, cada caixinha dessa, cabem no máximo 2 elétrons, que é um up e um down, né? Um para cima e um para baixo, que é o fator do spin lá que eu falei para vocês. Então, cabem 2 elétrons nesse. Você vai escrever aqui a distribuição eletrônica dele, 1s com 2 elétrons, né? Agora, pensa no lítio. 3 prótons e 3 elétrons, né? A gente está indo cada vez para um átomo maior, né? Para onde vai o terceiro elétron? Ele vai vir aqui, né? Ó. Vocês concordam? Na 2s. Porque é o nível de menor energia. Ó. É menor do que desse lado. Então, ele vai vir aqui. Então, você escreve. Na 1s tem 2 elétrons. No orbital 2s tem 1 elétron, né? Agora, vamos lá. O próximo. Berílio. 4. 4 elétrons, 4 prótons. Ele vai vir aqui quando eu colocar mais um, certo? Então, ó, preencheu o orbital 1s e preencheu o orbital 2s. Então, eu tenho 1s2, 2s2. Né? Tem 4 elétrons, 2 no 1s, 2 no 2s. Tá vendo? Vamos para o boro. 5 elétrons. Para onde vai o próximo? O próximo vai vir aqui, ó. Tá vendo essa caixinha? Né? Aí aqui começa o que a gente chama de regra de Hund. Tá? O que é a regra de Hund que o professor fala lá na videoaula? Antes, deixa eu terminar o preenchimento aqui, né? Então, o boro, quanto que ele tem? Ó? 1s2, 2s2, 2p1, né? Porque no 2p aqui tá com 1 elétron, né? Então, a regra de Hund vai ser importante agora, para fazer o carbono. Carbono, 6 elétrons, 6 prótons, 6 elétrons. Então, tem que vir mais um elétron aqui. Onde vai o elétron aqui no desenho? Vai aqui na primeira caixinha? Vai nas próximas caixinhas? Então, é isso que fala a regra de Hund. A regra de Hund fala o seguinte: quando você tem esses orbitais degenerados, né? Esses orbitais, tá vendo? Que estão na mesma energia, tá vendo aqui, ó? Eles estão na mesma altura, né? Estão juntos.
você nunca vai preencher primeiro um orbital. Você não vai colocar 2 elétrons aqui na primeira caixinha. Não, a regra de Hund fala, primeiro preencha os outros orbitais. Então, você vai colocar no próximo aqui, ó. Então, vai ficar assim, 1s2, 2s2, 2p2, né? Aqui no orbital P, 2p, eu tenho 2 elétrons, né? Um que está no X e um que está no Y. No Z aqui não tem ninguém, né? Se você fosse fazer o próximo átomo, você ia colocar o elétron aqui, no terceiro, né? Se fosse o próximo com mais um elétron, aí sim você finalmente começa a preencher as caixinhas. Aqui, ó, colocaria o elétron aqui. Aí, com mais um elétron, colocaria ele aqui na segunda caixinha. Com mais um elétron, colocaria na terceira caixinha. E completou a 2p, né? Fechou aqui. Chegou totalmente no 2p6. Aí mais um elétron, você iria para a próxima caixinha aqui para cima. E assim você vai subindo, tá, pessoal? Esse é o princípio de Aufbau, que é aquela regrinha que vocês seguem, né? 1s2, 2s2, 2p6, papapá. Se você vê aquela regrinha, ela nada mais é do que esse preenchimento aqui de baixo para cima, tá? E é importante vocês entenderem, né? Vocês estão preenchendo o nível esférico, 1s, o nível esférico um pouco maior, 2s. Aí o 2p é um na direção x, outro na direção y, outro na direção z, que são esses três aqui. Aí você vai para o 3s, esférico, né? E assim vai, tá? E assim vai preenchendo átomos cada vez mais complicados. Tá. Aí, pessoal, deixa eu ver aqui. Vocês não querem perguntar nada enquanto eu vou falando? Ó, eu vou falar sobre o paramagnetismo, então, para vocês. Professor, Diga. só uma dúvida. Como o hidrogênio ele só tem um elétron, ele acaba sendo magnético em algum ponto, porque ele não tem cancelado, não são dois, no caso. Isso. Ele vai ser paramagnético, tá? Tá. Ele não vai ser, não é ferromagnético, que nem os ímãs, né? O paramagnético é o material que ele é atraído por ímãs, mas ele perde o seu magnetismo, né? O ferro magnético é o que mantém, tá? É claro que eu estou falando do átomo hidrogênio. Agora, se você falar da molécula hidrogênio, aí vai ser diferente, né? A molécula H2, você vai ter 2 hidrogênios que vão estar ligados e aí vai mudar, não vai ser paramagnético. Porque você vai ter 2 elétrons que vão cancelar um ao outro. Tá entendendo, Luiz? Entendi, sim. A gente vai estudar isso melhor mais para frente, porque vai complicando. Você vai ver que vai ter situações que você vai pensar que é paramagnético, aí vai ter que ter os orbitais moleculares, né? A gente vai ver isso bem no final do nosso curso. Aqui a gente está falando dos orbitais atômicos, tá, pessoal? De cada átomo. Quando você forma uma molécula, né? Pensa só, quando você pegar um átomo aqui, o outro átomo aqui, vai ter outro orbital. Esse orbital vai se unir com esse orbital aqui, vai formar uma ligação química. Isso aqui vai passar a formar uma coisa que a gente chama de orbital molecular. E aí, né, 2 elétrons juntos vão poder se cancelar e, por exemplo, um átomo que é paramagnético sozinho vai ser diamagnético quando ele estiver unido, né? Por exemplo. A gente vai ver vários casos assim quando a gente for para o orbital molecular, na formação de moléculas. Por enquanto, tudo orbital atômico, né? Do átomo isolado. Beleza, Luiz? Beleza, entendi. Então, pessoal, ó,
Então, nós temos paramagnetismo, diamagnetismo, e o ferromagnetismo aqui a gente não está estudando, mas o ferromagnetismo é quando você tem materiais que permanecem magnéticos, né? Eles permanecem... Vamos colocar, né? Ferro magnético. É quando, assim, ó, os seus constituintes, cada um deles é norte e sul. Sul, 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 sul. Então, ó, pensa num ímã. Se você olhar para um ímã, né, um material ferromagnético, todos os constituintes dele, eles estão alinhados. Tá vendo? Ó, o norte está para um lado, o sul está para o outro, né? Tem livros que desenham como uma setinha, assim também. Quer dizer que, como está tudo alinhado, vai ter um campo magnético aqui, né? E vai atrair outros objetos metálicos, geralmente. O diamagnético é quando você tem um material que cada ímãzinho está numa direção aleatória, ou é nulo, né? Pensa em cada um apontando para uma direção aleatória. Se cada um está apontando para uma direção, na média, dá tudo zero. Estão entendendo? Ou nulo, né? Como que é diamagnético, vai ser nulo, tá? Como, por exemplo, quando você tem aqui nos orbitais atômicos, dois elétrons no mesmo orbital, né? Um cancela o outro. E o paramagnetismo vai acontecer quando você tem apenas um elétron em um orbital. Por exemplo, esse preenchimento que eu fiz aqui, ó. Preenchi tal, ficou um elétron sozinho aqui. Eu posso falar, esse átomo tem propriedade paramagnética, tá? Porque ele tem um spin, a gente fala desemparelhado aqui nesse nível de energia. Se fosse para o próximo átomo com mais um elétron, ó, ia estar preenchido. Tá vendo que está preenchido? Esse material aqui agora, né, com essa distribuição eletrônica, ele é o quê? Ele é diamagnético, né? Porque ele tem tudo cancelado, tá? Então lembra, quando tem um sozinho, ele vai ter um campo, ele vai ter uma propriedade magnética resultante. Quando tem dois, uma cancela o outro. Outra coisa, se você tem um aqui, outro aqui, ó, dois elétrons desemparelhados nesse nível de energia, ele é paramagnético, tá? Porque os elétrons aqui, eles não estão no mesmo orbital, né? Ó. Eles são... o importante é o efetivo. O todo aqui, ó, tem dois desemparelhados, tem propriedades paramagnéticas, né? É o dobro, inclusive. É como se você tivesse dois imãzinhos, né? Ele vai ser mais forte do que se tivesse um só. Se tivesse três, propriedade paramagnética mais forte, né? E se tivesse tudo preenchido, aí seria tudo preenchido, campo tudo cancela, seria diamagnético, né? Não tem propriedade magnética porque não tem spin desemparelhado. Pessoal, tudo isso, né? Essa construção aqui da distribuição eletrônica, ela vai ser muito importante porque a gente vai ver na próxima aula, né? Nas próximas semanas, que é vocês começarem a entender como que se forma a tabela periódica, né? O que que significa? Ela tem esse formato por algum motivo, né? Não é aleatório esse formato aqui. Né? Você está vendo? Ó, o hidrogênio está aqui, né? O que tem um próton, um elétron. Aí aqui você tem os elementos com camadas preenchidas, né? Os gases nobres. Quem tem camada preenchida, é isso aqui que significa, né? Ó. Tá vendo? Ó, a última camada preenchida, ó, os 8 elétrons aqui da camada 3 preenchida, aqui os elétrons da camada 2 preenchida, vai ter outro aqui no 4, que vai ter todas as camadas preenchidas por elétrons, vão ser justamente esses elementos aqui, os gases nobres, né? Enfim, a gente vai
ver aí, entender toda essa relação das propriedades químicas, né, dos materiais e tentar entender como que isso se vincula com a distribuição dos elétrons, né, nesses materiais, tá? E várias outras propriedades, né? Pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu acho que não tem jeito, tem que fazer a lista de exercícios, né? Ver o que, conforme vocês vão fazendo a lista, vai surgir dúvidas, né? Vocês vão ver no primeiro exercício, tem a ver com esses cálculos aqui, ó. No primeiro exercício tem a ver com esses cálculos dos números quânticos N, L, ML, do MS, do spin, quais são as possibilidades de L. Então, tenta fazer, rever a aula gravada, rever a minha aula, vocês vão conseguir entender, vocês vão conseguir fazer, né? Me procura também. Depois vocês vão ver que tem exercícios de paramagnetismo, né? E tem exercícios todos relacionados com essa parte de distribuição eletrônica, tá? Essa parte dos desenhos dos orbitais, né? Esses gráficos aqui, ó, entender qual que é a posição mais provável de eu encontrar o elétron. É onde tem maior probabilidade, né? Nesse gráfico aqui. Onde que é zero nesse gráfico? Aqui é zero, ó, aqui é zero, para cá é zero. Quer dizer, eu nunca vejo o elétron nessas posições aqui. Quando está aqui no meio, isso aqui chama um nó, né? Região mais provável, aqui. Essa região, ó, do 2S é mais longe do que a do 1S, quer dizer, é uma esfera maior. E assim vai, né? Tem várias coisas que dá para explorar. Esse é só o curso de Química geral, né? O primeiro curso de Química que vocês estão fazendo. Vocês vão fazer outros cursos ao longo da graduação, que vocês vão vendo isso aqui mais profundamente, né? Cada vez você vai vendo coisas um pouquinho mais complicadas para entender algum conceito um pouquinho mais importante, tá bom? Perguntas? Senão eu vou encerrar. Professor, Diga. eu tenho uma dúvida sobre a configuração eletrônica. Eu estava fazendo atividade, aí eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu vi que para identificar a camada de valência na configuração eletrônica, você tinha que inverter algumas coisas. Eu não entendi muito bem na videoaula. Você tinha que colocar Inverter o que, será? A configuração eletrônica, por exemplo, os últimos da configuração eletrônica. É que o que acontece, pessoal, eu acho que eu não tenho certeza, tem que ver lá que parte da videoaula que você está falando, mas eu acho que é isso aqui, ó. Se fosse átomos que só tem um elétron, né? É exatamente assim, né? Eles têm o mesmo nível de energia, tá? Quando você tem vários elétrons, aí acontece aquela distorção que eu comentei, que é essa daqui, né? Ó, que eles vão ficando em posições diferentes. Uma coisa que troca, que eu acho que é o que você está falando, é o seguinte. Tá vendo aqui o 3P e o 4S, né? O 3P está para baixo do 4S, certo? Em alguns elementos químicos, esse 3P, ele está aqui, ó. Ele está para cima, ele está mais em cima. Então, a camada, o subnível E4S, preenche antes desse. Não sei se você está entendendo. Isso acontece, se você olhar na tabela periódica. Cadê minha tabela periódica? Aqui, ó, principalmente aqui nos elementos de transição, ó. Tá vendo que 3D1, 4S2, 3D2, 4S2, ele está preenchendo os níveis D, ele já preencheu o 4S e está preenchendo o nível D. Aí aqui, ó, isso, ele vai preenchendo o nível D, né? Quer dizer, e o 4S já estava preenchido.
que é o seguinte, esse 4S ali, ele está para baixo desse 3P. Então, isso é uma coisa assim, não tem